Olá, meus queridos, vamos lá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou gravando essa aula por alguns motivos, tá? Três motivos. Primeiro, eu quero que vocês me respondam pelo chat se pegaram ou não o livro de história na escola. Só não precisa falar muita coisa não, só abre o chatzinho lá para mim a mensagem da aula dessa semana e responde sim, peguei, não, não peguei. Tá ok? Obrigada. Segunda questão é que nós vamos dar uma retomada aqui na tarefa 9, tá? A tarefa 9 foi referente à semana 13, tá? A primeira semana, então, que temos atividades do segundo trimestre. Tá lá, vocês já baixaram essa atividade, eu espero. Já entregaram o que foi pedido, eu também espero. E agora a gente vai retomar, mas eu tenho que dar uma retomada para passar para a próxima tarefa, que vai ser a tarefa 10 da semana 15, então, tá? Ainda mas vamos abrir esse documento de PDF aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Então, lembra desse documento que eu mandei na aula de história? Então tá. Como eu sei que vocês não têm o livro, né? Não tem livro para todo mundo, eu não distribuí o livro. Eu estou escaneando o meu livro do professor e mandando para vocês em PDF para vocês fazerem as leituras. E é muito importante fazer as leituras, tá, gente? Então, o que eu quero pontuar com vocês? A gente começou agora nesse trimestre esse conteúdo das grandes navegações, a expansão marítima europeia, tá? É um conteúdo importante. Esse evento da expansão marítima, das grandes navegações, vai marcar o quê, pessoal? O início da era moderna, tá? Junto com o Renascimento, vem também esse evento de expansão marítima, onde os europeus vão sair navegando pelo Oceano Atlântico, vão descobrir, entre aspas, né, vão chegar em novas terras, tá? Boto descobrir entre aspas, porque essas terras já eram habitadas, como vocês bem sabem, tá? Porém, a gente vai ver tudo isso em minúcias, tá? Só quero voltar aqui nessas páginas que vocês já leram para a gente dar uma enfatizada num tema importante, tá? Que é a questão das especiarias. As especiarias. Vocês leram ali que diversos produtos a gente já está vendo, desde lá do finzinho da Idade Média, do Renascimento comercial, do Renascimento artístico, né? Desde aquele período ali dos séculos 13, 14, 15, né? As rotas comerciais dos europeus se expandiram, tá? Lembra lá o pessoal de Gênova e Veneza, os comerciantes de Gênova e Veneza saindo, né, para fazer comércio lá em Constantinopla, para trazer mercadorias que vinham da Ásia para a Europa? Lembram disso que a gente viu? Então, que mercadorias que são essas que vêm da Ásia, do Extremo Oriente aqui, tá? Desse Extremo Oriente, que mercadorias que vêm? Da China, que vem da Índia, que vem ali de toda essa extensão do Império Mongol, né? Na Ásia. As famosas especiarias. Cravo da Índia, canela, pimenta do reino, gengibre, tá? São os chamados, assim, são temperos, né, pessoal, muito valorizados na Europa no período, principalmente para a conservação dos alimentos, tá? Olha o que ele fala, ó. Esses temperos buscavam melhorar o sabor da comida naquela Europa, né, do período. Alguns tinham o objetivo de disfarçar o gosto ruim das carnes,
e outros alimentos que eram mal conservados, tá? Já se utilizava o sal, o vinagre, o azeite, mas também assim, ó, pimenta, gengibre, né? Eram temperos, eram condimentos muito valorizados na Europa. E esses condimentos vinham do Oriente. E tá lá os navegadores, os comerciantes de Gênova, das cidades italianas de Gênova, Veneza e outros lugares também, ganhando muito dinheiro indo buscar essas mercadorias lá na Ásia e levando para a Europa, tá? Uh, Também a questão dos efeitos medicinais que esses produtos tinham, né? Uh, Também, gente, tem a questão de outros produtos, como canela, noz moscada, açafrão, sândalo, cânfora, diversos produtos, tá? E também, não só as especiarias, os chamados temperos aqui, mas também tecidos de seda, tá? Eram trazidos desse Oriente para ser comercializado na Europa. O que eu quero destacar aqui com vocês, que eu estou fazendo esse vídeo? Só aqui, ó, as rotas das especiarias. Vocês vão ter que olhar no documento de vocês, porque aqui vai ficar uma qualidade muito, tá ficando uma qualidade muito ruim, tá? Mas vocês baixaram o PDF e vocês vão ver. PDF da semana 13, a tarefa 9. Aqui, ó, temos a cidade de Constantinopla, ó, tá? Essa cidade, ela fica ainda, né, no extremo entre a Ásia e a Europa, tá? Essa cidade, ela fazia parte aqui do Império Bizantino, que a gente já estudou, já deu uma passada, né? Enquanto a Europa está vivendo o feudalismo, essa parte do Império Romano do Oriente ficou preservada, tá? E aqui temos a cidade de Constantinopla, que era uma cidade super poderosa na época do Império Bizantino, aonde os navegadores, ó, aqui está Gênova, tá? Aqui está a Itália, aqui está as rotas comerciais. Esses navegadores, esses comerciantes europeus, eles vinham até Constantinopla para comprar essas mercadorias, comercializar essas especiarias, tá? Que vinham sendo trazidas aqui pela Rota da Seda, tá? E chegavam. Então, aqui nessa cidade de Constantinopla se fazia muita transação comercial. Os europeus viviam aqui comprando mercadorias, né? Vinham pelo mar Mediterrâneo, ó, compravam essas mercadorias para depois levar de volta para a Europa, tá? E fazer lá as suas feiras, ok? Então, isso foi, né? Isso foi pelos anos 1400, 1300, 1400. As cidades italianas, por conta desses comerciantes, se enriqueceram muito, como a gente já estudou. Esses comerciantes deram origem ali ao renascimento artístico, porque começaram a comprar, produzir, patrocinar artistas para produzir obras de artes para eles, né? Então, isso está acontecendo. Ó. O caminho das especiarias, aqui também ele destaca no texto que eu mandei para vocês, tá? Além das especiarias, os europeus apreciavam outras mercadorias do Oriente, como o marfim. Tá? Vocês sabem que o marfim é a presa do elefante, né? Que era usada para fazer joias, para fazer objetos de decoração, os tecidos de seda, pedras preciosas, tá? Enfim, objetos exóticos, quer dizer, raros, sofisticados, tá? Atravessavam todo o interior da Ásia, essas mercadorias, e chegavam até o mar Mediterrâneo, pelos portos de Constantinopla, também Alexandria, Trípoli, mas muito importante aqui, Constantinopla, que é a cidade que está fazendo essa ligação, tá? Entre Ocidente, Europa Ocidental e a Ásia Oriente. Entendido isso, então aqui ele vai falar, né? Todo o imaginário que os europeus tinham sobre o Oriente, pouco se conhecia, tá? A Ásia, as Índias, como eles chamavam, eram comparadas a um paraíso na Terra.
devido a essas árvores perfumadas, especiarias, as pedras, né? Os europeus imaginavam que ali era uma terra de muita riqueza, muita oportunidade, haviam histórias fabulosas, poucas pessoas tinham feito viagens ao Oriente, tá? Teve uma viagem importante, um relato de viagem importante que é do Marco Polo, tá? Um jovem de Veneza que foi até o reino, de Katai na China, né? E conheceu o imperador Kublai Khan, um imperador da região mongol, e aí trouxe um monte de relatos interessantes e fantásticos sobre aquela terra oriental, que mais e mais atiçava ali a curiosidade dos europeus para conhecer esse lugar, tá? Ok, só que as rotas, gente, eram por terra, né? Como vocês viram nesse mapa aqui. Para ir até o Oriente, teria que fazer a rota da seda, né? Por terra, né? Era uma terra, rotas perigosas também para se percorrer, não era simples, um caminho enorme, né? Então, o contato mais dos europeus era pelo aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo, tá? Pelo Mar Negro e mais por esses portos aqui bem na transição, ok? E até também porque, né, gente? Ó, aqui também tem outra rota das especiarias que era feita, né, indo já navegando pelo Índico, chegando à Índia, né, à China. Mas assim, o forte que nós vamos bater é aqui, ó. Essa era a rota mais forte do Mar Mediterrâneo, tá? Ok, tudo indo, tudo bom. Olha aqui, ó, século XIII ao século XIV, tá? A Ásia toda pertencia aqui ao Império Mongol. Nesse momento, gente, no século XV, esse cenário vai começar a mudar, tá? Boa parte dessa área do Oriente Médio e Constantinopla aqui vai ser conquistada pelos muçulmanos, tá? Pelos otomanos. E aí que eu quero chegar com vocês. A cidade de Constantinopla, ela era uma cidade cristã ortodoxa, tá? Estou trazendo aqui umas imagens de desenho de como era, né? Uma cidade muito rica, por ser um porto, ó, olha aqui, ó, é um porto, né? Então, aqui o comércio bombava entre Oriente e Ocidente, era um entreposto comercial importante. Aqui está uma grande construção da época, que é a igreja de Santa Sofia, tá? O hipódromo também, não sei se é o hipódromo aqui, mas tinha um hipódromo muito importante, onde se disputavam corridas de cavalo, né? É uma cidade muito pujante, muito rica. Olha aqui o porto, ó, tá? Ela ainda é toda banhada aqui pelo mar Mediterrâneo. E essa cidade, ela foi alvo de uma disputa muito grande, porque os turco-otomanos queriam conquistar essa área, queriam conquistar Constantinopla, queriam conquistar essa cidade, tá? E eles, de fato, vão conseguir conquistar ela dos cristãos ortodoxos que ali moravam, tá? Então, os turcos estão avançando por esse território, onde era o Império Bizantino, estão conquistando várias cidades e vão conquistar Constantinopla. Olha aqui, ó, esse fato é chamado de queda de Constantinopla, tá? Esse evento histórico. Claro que demorou um tempo para isso acontecer. E um fato importante é que Constantinopla, parte dela era cercada por grandes muralhas, tá? Muralhas, ó, aqui tem nessas imagens, consideradas intransponíveis, tá? Mas o sultão Mehmed, dos turcos otomanos, o líder, desenvolveu um canhão, tá? Para conseguir derrubar as fortificações, as muralhas de Constantinopla. Disse que foi a primeira vez na história em que a pólvora foi usada, né? A pólvora e o canhão foram usados em uma batalha.
E aí que tá, gente. Que ano que é isso? Esse é o ano 1453, quando a cidade de Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos, tá? Então, acabou ali o domínio cristão nessa cidade. Essa cidade passa a ser uma cidade muçulmana, tá? E aí a coisa muda, tá? O nome primeiro muda, porque Constantinopla homenageava um imperador, Constantino, né? E ela vai mudar, vai passar a se chamar de Istambul, tá? Istambul, gente, é uma cidade que existe até hoje. Em qual país? Na Turquia, tá? É uma cidade muçulmana que hoje pertence à Turquia. Então, em 1453, essa cidade é tomada pelos otomanos, pelos turco-otomanos, tá? E se torna uma cidade muçulmana. E aí tudo vai mudar. Ó. A igreja, aquela de Santa Sofia, que é uma construção medieval muito importante, ela vai passar de ser uma igreja cristã para uma mesquita, para ser uma mesquita, tá? Olha aqui, ó, ganha essas torres, né? O muezin, né? Que fala, não me lembro muito bem, acho que é, que caracteriza as mesquitas muçulmanas, né? Olha só, gente, é uma construção muito imponente, tá? Tá ainda preservadíssima, é um patrimônio histórico mundial, tá? De importância mundial. Resistiu a essas batalhas da queda de Constantinopla, da tomada de Constantinopla, e foi então preservada até hoje e transformada numa mesquita, tá? Aqui a cidade de Istambul, na Turquia, olha só. Aqui é o chamado Estreito de Bósforos, tá? Bósforo, aonde um lado é a Europa e no outro é a Ásia. É uma área muito pequena aqui, ó, tá? Muito pequena que divide esses dois continentes, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Ó, tá aqui como é hoje Istambul. Olha onde é que ela tá. Olha o Estreito de Bósforos, tá? O Mar Negro em cima e aqui o Mar Mediterrâneo, tá? Esse mapa atual, né, a Turquia, representando a Turquia, a cidade de Istambul. Então, a cidade de Istambul, ela, digamos, após a sua conquista, a situação muda, tá? Porque agora não são mais os cristãos que dominam, são os muçulmanos e a coisa vai mudar. Vai ficar o comércio com os italianos, com os europeus, desculpa, com os genoveses, com os venezianos, com os europeus em geral, vai ficar mais difícil. Por quê? Vamos dizer assim que esses muçulmanos, esses turcos que dominam essa região, eles criam alguns tipos de dificuldade na negociação, né, com os europeus. Aumentam taxas, tá? Já não se entendem muito bem com os cristãos, já tem aquela rivalidade religiosa. Então, esse comércio aqui de especiarias com a Ásia, que passava por Constantinopla, vai parar de acontecer. Não é que para total, mas decai bastante, entende? Vai decair, vai diminuir bastante. O que faz com que os europeus passem a buscar novas rotas comerciais para chegar aqui na Ásia, no extremo oriente, na região que eles chamavam de Índias, né? Então eles já não querem mais passar aqui pelo meio, já não conseguem muitas vezes fazer mais essa rota comercial e vão buscar novas saídas. Vão buscar saída por aonde para chegar aqui? Nas Índias, pelo Oceano Atlântico, ok? Aí que começa o processo das grandes navegações. Por isso que eu quis colocar para vocês essa aula, para vocês entenderem a relação com a tomada de Constantinopla, tá? No ano 1453 e o início aqui da navegação pelo Oceano Atlântico,
ok? Tá? Então, assim, quem que vai sair na frente nessa navegação do Oceano Atlântico aqui? Quem que vai começar a explorar esse mar tenebroso que eles chamavam? Os portugueses, tá? Isso que eu quero que vocês voltem e leiam de novo com mais calma. Deixa eu passar aqui. Leiam de novo naquelas páginas que eu mandei lá da tarefa 9. Eu vou colocar aqui de novo na tarefa 10 as mesmas páginas do livro para vocês lerem novamente, tá? Ó, o Mar Tenebroso. Então, todos os europeus, né, tinham muito medo de navegar pelo Oceano Atlântico. Haviam vários mitos, tá? Mistérios que envolviam esse Oceano Atlântico. Dizia-se que ele era habitado por monstros, por seres fantásticos, por sereias, por monstros que fariam os navios naufragarem, né? Se acreditava ainda, algumas pessoas, não todas, acreditavam que a Terra era plana. Portanto, se você fosse um navegador e estivesse navegando pelo Oceano Atlântico, daqui a pouco você ia rumo a leste, rumo a oeste e poderia cair, porque a Terra era plana e se imaginava que no fim daquele disco plano tinha uma grande cachoeira, tá? Lá onde o Sol, né, um abismo, onde o Sol morria, né? E achavam que poderiam cair, poderiam morrer, então se tinha esse pensamento, esse medo desse mar, tá? Só que essas lendas foram superadas, tá? E vários navegadores e estudiosos, tá, começam a planejar uma viagem, a planejar viagens por esse mar tenebroso, tá? Então, né, os espanhóis também saem junto, tá? Muitos já defendem a ideia de que a Terra é redonda, que essa história de monstro pode não ser verdade, não é verdade, né, que é preciso se aventurar, embora o imaginário popular ainda seja forte de que existem criaturas e mundos desconhecidos ali, a parte dos observadores, né, de uma ciência que está começando no período, já vê que não, a Terra é redonda, se nós começarmos a navegar, nós vamos chegar à Ásia, né? De qualquer maneira, porque a Terra é redonda, nós vamos rodar por ela e vamos sair ali pelo Oceano Atlântico e nós vamos parar lá na Ásia, tá? Eu vou explicar melhor isso aí para vocês, tá? Que é a questão de que eles começam a defender, alguns estudiosos de navegação, como por exemplo Cristóvão Colombo, começa a defender a ideia de que a Terra é redonda. Então, se você sair navegando aqui, ó, presta atenção aqui no meu mouse, aqui, ó, pelo Oceano Atlântico, você vai dar a volta e vai acabar aqui na China. Entenderam? Só que, claro, né? Eles não conhecem o que tem aqui. Eles não conhecem o grande continente americano ainda no século XV. Tá? Não tem conhecimento total disso, né? Alguns até imaginam que possa haver terra, mas não um continente inteiro. Então esses navegadores começam a defender essa aventura pelo Oceano Atlântico, ó, saindo daqui, dando a volta e chegando na China. Quando Cristóvão Colombo, que eu vou explicar para vocês depois em outra aula, faz essa aventura, o que ele encontra? A América. Estão acompanhando aqui comigo o mouse? Ó? Vai sair aqui da Espanha e vai
vai vir navegando reto aqui, achando que vai dar a volta na Terra, e de fato daria, só que ele tem o continente americano. E quando ele chega no continente americano, o que ele pensa ter chegado aonde? Nas Índias. Por isso que ele vai chamar os habitantes da região que ele encontra de índios. Ok? Mas isso é uma outra história, tá? O que eu quero que vocês se fixem hoje é nisso, ó. Quer ver? Então, porque apesar desse medo do mar tenebroso, os portugueses eles se aventuram, tá? São os primeiros a se aventurar nessa navegação, buscando chegar nas Índias, buscando novas rotas comerciais, né? Buscando sair na frente nesse comércio, superar os genoveses, os venezianos, que agora estão com aquele problema lá de Constantinopla, que virou Istambul, que está dominada. Então, tem motivos que levam os portugueses a serem os pioneiros, os primeiros a fazerem essa viagem, tá? Tem alguns motivos. E aqui nessa leitura que eu passei para vocês, ele explica os motivos, tá? Isso também vocês vão ter que ler. Por quê? Portugal foi o primeiro reino medieval, né? Primeiro a se tornar um império, um estado centralizado. Lembra que eu expliquei para vocês isso, né? A burguesia era forte lá. Também tinha o fato de que a cidade, Portugal está banhado pelo Oceano Atlântico, sempre navegaram até as ilhas ali próximas, né? Sempre pescaram no Oceano Atlântico, então já se tinha um conhecimento acumulado sobre esse oceano, tá? Os reis passaram a apoiar esses estudiosos e a burguesia que queria patrocínio para fazer esses projetos de embarcações, né? Estudos, e se voltar para o mar, né? Para o Oceano Atlântico. Então vocês deem uma olhada aqui, ó, entre os também nessa, só um minutinho. Também aqui, ó, a ciência e a precisão de navegar, né? Que vai falar sobre como os portugueses foram os primeiros também a desenvolver as caravelas, né? Esse novo tipo de barco à vela capaz de obter mais velocidade, mais precisão na navegação, tá? Vocês deem uma olhada também. E aí, gente, essa parte eu devo ter passado também para vocês, né? Sobre os portugueses chegando na África, os reinos míticos da África, porque também pouco se conhecia de África, tá? Não é que a África não era conhecida, porém, deixa eu ver até onde eu passei para vocês. Porém, havia um grande mistério sobre esse continente, tá? Isso. Parei aqui, falando sobre os reinos lendários que existiam na África, né? Depois nós vamos estudar os reinos africanos e nós vamos ver a riqueza que existia na África nesse momento em que Portugal começa as grandes navegações, tá? Vamos estudar isso com mais calma. Bom, gente, dito isso, eu quero voltar ainda um pouquinho naqueles mapas que aparecem lá no início do capítulo, tá? Veja que mapa interessante esse aqui. Esse é um mapa de 1581, tá? É uma imagem que busca ser um mapa, busca representar o mundo, é um mapa mundi do período. Ele mistura religião com ciência, mitologia com religião, com novas descobertas, né? Uma mistura de tudo. Olha só, começa que o autor aqui do mapa, ele coloca a cidade de Jerusalém no meio, tá? No meio do mundo. Eles acreditavam que Jerusalém, a cidade de Cristo, né?
A cidade onde surgiu o cristianismo, que era a religião deles, era o centro do mundo. De um lado havia a Europa, de outro havia a Ásia e embaixo havia a África. Então, olha como eles imaginavam que a coisa era, né? E olha ali, ó, no cantinho aqui embaixo, no cantinho esquerdo, a América, recém-descoberta, bem pequenininha como uma ilha, tá? Aqui ele desenha também as caravelas, as embarcações que estavam fazendo a viagem aqui pelo Oceano Atlântico e os seres mitológicos aqui também, que eles acreditavam que existia, né, gente? Então, muitos marinheiros que iam nessa viagem pelo Atlântico tinham medo de encontrar esses seres mitológicos, tá? Tinha muita gente que acreditava ainda nisso, mas mesmo assim se arriscava, né? Então esse é um mapa desse período. Esqueci de mostrar. Esse é um mapa mais antigo ainda, tá? É de 1459. 1400, ó, século XV ainda. Então ele, né, mostra a Ásia, mostra a Europa e mostra a Ásia. Olha, aqui a gente consegue ver a Ásia um pouco, né? Nem tanto a África não mostra. Nem se imaginava que havia mais coisas. O mundo é menor ainda nesse mapa, tá? Porque os europeus, então, imaginavam um mundo menor ainda. Não tinham ainda tanta experiência em navegação e conhecimento, tá? E aqui embaixo ele mostra um mapa mundi atual, tá? Um mapa mundi com uma projetada de 1974, onde já é bem parecido com o que se conhece hoje, né? Com todos os continentes, com todos os territórios, ilhas, países, oceanos já completamente mapeado. E aqui o autor do livro, no início, ele vai fazer toda uma reflexão, a gente vai fazer vocês refletirem um pouco sobre a importância dos mapas, a linguagem dos mapas, tá? Aqui, ó, aqui tem outro, ó, um outro de 1472, ó, um outro exemplo de mapa, tá? Então, essa é a reflexão. Por que o mapa não é igual? Porque quem está fazendo o mapa, nesse período, não conhece todas as regiões do mundo. Por isso que o mapa não é igual como a gente conhece hoje em dia, né? Então, os mapas também vão evoluindo, tá? E é muito legal porque eles costumavam, nesse período do início da Idade Moderna, decorar todo a área do mapa, toda a folha do mapa, tá? Então eles não desenhavam só ali os continentes, mais ou menos como eles achavam que era, mas desenhavam também, faziam ornamentações ao redor, né, mostrando os barcos que eram usados na exploração, às vezes desenhando as especiarias aqui do lado, desenhando os monstros marinhos, anjos, ó, que Deus, né, abençoando, tá? Desenhavam dentro dos continentes os rios, como eles achavam que era, tipo a hidrografia. E sempre, ó, detalhando muito, ornamentando, né, decorando muito a folha de papel. Porque são as iluminuras, né? Aquelas iluminuras que a gente viu que lá desde a Idade Média eles produzem para decorar os livros, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês. Ó, aqui também tem outra iluminura, ó, tá? Às vezes a primeira letra aqui tem uma imagem, né, do que seria a China, né? A primeira letra descrevendo o lugar é uma letra grande, assim, maior, decorada, né? A primeira letra da frase, né? Faz parte também das iluminuras, como a gente já viu isso lá na Idade Média. Muitos desenhos, muita ornamentação, tá? Mostrei isso para vocês porque, ó, aqui também, ó, que era um mapa de um geógrafo flamengo representando um oceano, né, o Oceano Atlântico, repleto de monstros, seres fantásticos, terras desconhecidas, né? Também, ó. Tá?
Então tá, mostrei tudo isso para vocês, porque eu quero que vocês leiam novamente, se concentrando agora nisso, tá? Vou lançar a tarefa 10 para vocês e vou pedir então que vocês produzam uma iluminura, tá? Vou deixar aí no documento como eu quero essa iluminura, tudo que eu quero que esteja ali. Se precisar pesquisar na internet, vocês vão pesquisar, tá? Para tirar mais detalhes, né? De o que pode ter, o que não pode ter. Vocês vão usar uma folha de ofício e vão construir essa iluminura com o tema que eu vou dar para vocês aqui na tarefa 10. Tá bem? Essa fica sendo então a tarefa da semana 15, a tarefa 10 relacionada à semana 15. E é isso aí, minha gente, tá? Vamos lá, beijo e bom trabalho para vocês.